Boa noite, irmãos. Boa noite. Meu nome é Beatriz Cunha. Finalizando, enfim, né, o Revaiar. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, na realidade, é o que eu tenho passado. Deus sempre tem um plano. O texto base fica em Romanos 8, 28. Muitos já conhecem. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. É natural para o homem fazer planos, ter desejos, pensar e imaginar várias coisas para se fazer na vida. E quando Deus muda, tudo bem? E quando Deus muda a filha dos seus filhos e filhas, tudo bem ou agora acabou de vez? Estou no deserto. A promessa aqui, nesse versículo, é que Deus ordena todas as coisas em favor dos cristãos, em todas as experiências, boas ou ruins. Deus age, usa todas as coisas para o nosso bem. Mas nós temos uma certeza: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Logo, quais as principais convicções dos que creem em Cristo? Nós temos convicções, temos que ter convicções. Eu vou apresentar para vocês 3 convicções diárias que todo cristão deve ter. A primeira convicção: o justo viverá pela fé. Amém. Convicção, de acordo com o dicionário, é uma certeza profunda e firme de algo. Em Hebreus 11, na matéria que nós tivemos, com o nosso professor, no versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Quando há uma repetição de alguma palavra liberada na Bíblia, nós precisamos ficar atentos. Por quê? Quer dizer uma ênfase. O justo viverá pela fé aparece 4 vezes na Bíblia. A primeira vez apareceu em Abacuque e 3 outras vezes apareceu no Novo Testamento, em Romanos, Gálatas e Hebreus. Então, nós temos que entender que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando vocês forem ler a palavra de Deus, um conselho que eu dou, e os professores também dão, leia em voz alta, em rema, em voz audível. Em meio às dificuldades, é a palavra que sustenta e não apenas as experiências. A segunda convicção: Deus usa o processo para te preparar para o plano. O apóstolo Paulo nos exorta: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E também diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. O que quer dizer? Não seja igual, não seja do mesmo jeito, semelhante. Ou seja, não ter os mesmos valores, filosofias e comportamentos do mundo. Aqui é que começam os nossos conflitos e problemas, porque nós não estamos preparados para a quebra, a pressão e a transformação. Na quebra, antes que Deus exalte, Ele esvazia, Ele remove o que o medo segurou e o que o orgulho construiu. Você pode se sentir esquecido, mas isso não é punição, é na realidade uma preparação. Quebrar não é te destruir, é preparar para você receber o algo novo de Deus. Na pressão, todos querem um azeite, mas ninguém quer um esmagamento. As azeitonas devem ser pressionadas para liberar o azeite. As uvas precisam ser pisadas para produzir o vinho. A unção flui da pressão. Transformação. Quando permanecemos fiéis através da quebra e da pressão, Deus revela o propósito por trás da dor. A rejeição se torna redireção, o atraso se torna crescimento, o que parecia se perder se torna testemunho. Entenda que existe uma diferença muito grande entre processos e planos de Deus.
No plano, Deus age através de mim, é fora. No processo, Deus age em mim, é dentro. É doloroso, é difícil, mas cura, liberta, transforma. O profeta Jonas ouviu, mas desobedeceu. Ele estava insensível à ordem de Deus. Deus diz: dispõe-te e vá à cidade de Nínive. Jonas literalmente disse: eu não. Ele virou as costas para Deus e, na realidade, foi só ladeira abaixo até o fundo do mar. De Jerusalém, a distância, no caso, de Jerusalém para Nínive, era de apenas 900 quilômetros. Mas simplesmente Jonas virou as costas para o plano de Deus, ou seja, a fuga de Jonas representa estar em direção oposta ao plano de Deus. Ele decidiu caminhar 3.500 quilômetros mar adentro para Jope, em oposição à ordem de Deus. O que aconteceu? Ele foi até o fundo do mar. Ele fugiu porque ele estava com medo da maldade do povo assírio, mas teve que passar pelo processo para ser curado e cumprir o plano de Deus. Jonas foi advertido e, por estar dormindo, foi confrontado até ser jogado no fundo do mar e engolido pelo peixe. Ali, no profundo, no fundo do mar, ele ficou 3 dias e 3 noites e ele entendeu que ele não iria conseguir fugir da presença de Deus. Então, ele clamou a Deus. A desobediência gera desconforto que a obediência não traz. Mas nosso Deus é misericordioso, é paciente e generoso em seu amor. Terceira convicção: nada escapa ao propósito de Deus. Na Bíblia existem 8.000 promessas registradas. Quase 80% delas exigem uma ação humana, como crer, obedecer, confessar ou orar. Em Romanos 12:2, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus, que é a terceira parte de uma promessa condicional que Deus fez à humanidade. Para que ela seja cumprida, você tem que exercer as duas anteriores: rejeitar o mundo e transformar a sua mente. Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Ele se recusava a batizar Jesus, mas concordou quando o Messias declarou: deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. João Batista cumpriu o plano de Deus. Amém. Nada escapa aos desígnios de Deus. É preciso estar alinhado à vontade de Deus, com entrega total, obediência, coração disponível e dependência total. O processo de Deus na minha vida começou no primeiro dia do seminário em 2024, na primeira aula, Fundamentos da Fé, com a professora Miriam Velar, que ela, logo no primeiro confronto: qual é o tipo de aluno? Você, qual é o tipo de aluno? O que passa pelo revaiar ou o que o revaiar passa por você? Em 2025, foram 6 meses fugindo da realidade que se apresentava. Chorei como nunca tinha chorado na vida, mas eu precisava ser tratada como Jonas foi, para quebrar o orgulho, a religiosidade que estava se instalando, aprender a depender somente de Deus para cumprir o propósito que Deus já determinou. Perdi todos os contratos e clientes, fiquei sem renda. A solução seria voltar para casa dos meus pais. Pensei: derrota. Não queria largar a igreja, a torre de oração, o seminário e todos os... e a torre de oração e as conferências. Como profeta Jonas, eu estava dando mais importância para as coisas locais. Mas, queridos,
Deus nos garante, porquanto somente eu conheço os planos que tenho a vosso respeito. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e sofrimento. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Amém.